Você não dormiu à noite, não conseguiu nem tomar um primeiro golinho de café ainda, a pilha de roupa tá lá acumulada no cesto de roupa suja e o teu look é o mesmo de ontem, de anteontem e do dia antes de ontem. Você se olha no espelho e tá ainda de pijama e de coque no cabelo. E tá começando só mais um dia na vida da mãe de um bebê. E se eu te disser que tem como fazer tudo isso ser muito mais leve, ficou curiosa? Vem comigo. Eu sou a Gabriela Bride. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de organização, de planejamento, de como deixar sua rotina mais leve, principalmente para ter tempo para o que é importante, não deixa de se inscrever aqui no canal, dá um like nesse vídeo e ativa as notificações, assim você vai ficar sabendo quando tiver conteúdo novo. Eu sempre achei que eu dava conta de absolutamente tudo, até que eu tive filho e eu pensei, o que eu fazia com o meu tempo? De um dia para o outro, teu mundo vira do avesso e você se vê inteiramente responsável por um serzinho desse tamanho que depende de você para tudo, emocionalmente, fisicamente, é você o tempo todo. E aí tudo que você costumava ser e fazer antes fica em suspenso. E por mais que você tenha um companheiro ou uma companheira que sejam parceiros, estejam disponíveis ali do seu lado o tempo todo, ajudem muito nessa rotina, esse início depende muito da mãe. É claro, por conta da amamentação, mas também o cheirinho, o colo, o acalento, é tudo a mãe, é uma dependência muito grande. E esse período, principalmente, que a gente chama de esterogestação, são esses 3 primeiros meses, o neném precisa lembrar do ambiente que ele estava antes, que era o útero materno. Então ele procura um lugar que seja quentinho, seguro, mais escurinho, só com um ruídozinho. E aí, claro, vai depender da mãe proporcionar todo esse ambiente para ele. Você vai ter ferramentas como o sling, como o barulho de chuva, aquele ruído branco que vão te ajudar, mas é basicamente o colo e o cheirinho da mãe que ele está acostumado e por isso esses primeiros meses tendem a sobrecarregar muito mais as mães. E eu usei a palavra ajuda antes, gente, eu não vou entrar no mérito, né? A gente vive falando, mas o pai não é ajuda, né? A companheira não é ajuda. Entendo que eu não tô falando tirando a responsabilidade deles, desse cuidado, dessas tarefas, é só no sentido de que, como há uma dependência materna maior nesses primeiros meses, sim, o que eles estão oferecendo é uma ajuda para tirar essa sobrecarga, ficou claro? Só que além de todas essas responsabilidades com esse serzinho que demanda tanto de você, você tem tudo aquilo que tinha que fazer antes dessa criança nascer. Eu tô falando de responsabilidades domésticas, principalmente, as tarefas domésticas que você tinha, seus projetos pessoais, seus hobbies, tudo isso acabam ficando um pouquinho mais de lado desde que essa criança nasceu. E em cima de tudo isso, a gente está falando da realidade do Brasil em que a licença paternidade é muito curta. Se eu não me engano, são de 5 dias para a maioria das empresas. Algumas outras empresas estendem para 20 dias, de acordo com o programa de empresa cidadã que elas têm, e outras raríssimas que concedem mais tempo para os pais. Portanto, então essa é a realidade de uma licença paternidade injustamente curta aqui no Brasil. E com isso, o período em que você consegue contar com a presença do seu companheiro ou companheira em casa acaba sendo muito curta, 1 ou 2 semanas, em que você vai ter esse suporte, claro, considerando aí alguém que não tenha uma rede de apoio dentro de casa e tal. E eu vou chegar lá na frente, mas só um adendo, nesses 3 primeiros meses que eu falei, a minha neném só dormia no colo, gente. Durante a noite ela até dormia no berço, mas durante o dia, todas aquelas sonecas que o bebê precisa fazer, ela só queria saber do meu braço. Se eu tentava colocar no berço ou no carrinho, parecia que tinha espinho. Então, de fato, esses 3 primeiros meses eu tava com o neném no braço o tempo todo durante o dia. Eu não tinha como tirar ele. Se qualquer outra pessoa pegasse, ela chorava, ela acordava, principalmente acordava, e a gente não quer atrapalhar o sono do neném, porque a gente sabe que se o neném não dorme bem durante o dia, a gente durante a noite. E um detalhe, eu estive grávida durante a pandemia, eu passei a minha licença maternidade durante a pandemia, foi, na verdade, o auge da pandemia em 2020. Então, o meu marido estava em home office, mas ele tinha as responsabilidades dele de trabalho, de reunião, enfim, claro que nos intervalos ele conseguia fazer algumas coisas, mas boa parte do dia ele estava trabalhando. E eu não tinha ajuda em casa justamente por ser o auge da pandemia. Estávamos só nós dois morando em São Paulo, longe da família. E aí que eu vou começar a detalhar a treta. Logo que acabou a licença paternidade dele, que por sorte nossa foram de 20 dias,
é que eu comecei a me deparar de fato com a rotina que eu teria com a minha filha. E aí eu comecei a ver que algumas coisas estavam acumulando. Então era a louça que tinha ficado na pia, era a roupa que eu não tinha conseguido lavar, a casa não se mantinha mais do jeito que eu gostaria que ela estivesse sendo mantida. E isso me trazia uma angústia muito grande, um peso muito grande de ver que eu não estava conseguindo atender às expectativas que eu tinha criado para aquela casa. Entendem? Era uma sensação muito próxima de um fracasso de não estar conseguindo dar conta de tudo. Isso me fazia muito mal. E aí, claro que com muita terapia, com conversas com outras mães e estudando sobre gestão do tempo, eu cheguei em duas conclusões que eu preciso compartilhar com vocês. A primeira é: eu não preciso dar conta de tudo. Vocês vão me ouvir falando muito disso, porque é a base de toda a minha filosofia, de tudo que eu defendo você não precisa dar conta de tudo. E repitam comigo: eu não preciso dar conta de tudo. Combinado? A segunda... Ih, o Chico aparecendo aqui. Oi, Chico. E a segunda conclusão que eu cheguei... Ô, Chico, você vai me deixar trabalhar? Vai pra lá. E a segunda conclusão que eu cheguei gente, esse é só um período, uma fase. A minha filha vai ser esse bebezinho, esse toquinho de gente por pouco tempo. Isso vai passar. Então eu precisei entender que esse era só um período para aí começar a refletir de que forma eu ia me adaptar diante dessa nova realidade. Por isso eu separei 4 dicas para você começar a organizar a sua rotina com o bebê. E a primeira dica é: desapegue. Esqueça absolutamente tudo que você estava acostumado a fazer antes. Desapega daquela realidade porque ela não existe mais. A partir de agora você tem uma nova dinâmica familiar e você vai fazer as coisas de um modo diferente do que você estava acostumado a fazer. A partir de agora você tem uma nova dinâmica familiar e as coisas vão funcionar de uma forma diferente que você vai encontrar essa melhor forma. Quando você tenta continuar fazendo as coisas do mesmo jeito que você fazia antes, é como se você estivesse presa numa corrente no mar. Sabe quando você vai dar um mergulho, vê que tem corrente? De que forma você sai dessa corrente? Primeira coisa que você tem que fazer é parar de nadar. Relaxa, se entrega, deixa a corrente te levar um pouquinho mais profundo e aí você nada para o lado para sair. É isso que você vai fazer. Desapegando, você vai relaxar, deixa te levar, nada para o lado e aí sim a gente vai começar a pensar numa rotina diferente. Mas primeiro de tudo, desapega do que você fazia antes. A segunda dica é: delegue. Sim, use e abuse da sua rede de apoio. Preciso dizer mais uma vez: pai, companheira, não é rede de apoio, mas ainda assim você vai usá-los para delegar. Então, por exemplo, lá em casa a gente tem uma diferença, aqui em casa, né? A gente tem uma divisão de tarefas domésticas e o que você vai fazer é listar tudo que você acha que é o mínimo que precisa ser feito. Entendam essa palavra, o mínimo que precisa ser feito. Não vai ficar inventando coisa que você acha que por capricho ou preciosidade precisam ser feitas na sua rotina de limpeza, de organização da casa, tá? Gente, é o mínimo para aquele período. Então, liste essas atividades e reflita diante da sua realidade com o bebê, de como é a personalidade do seu bebê, se dorme um pouquinho mais, se é um pouco mais agitado, se você consegue colocar no bercinho para fazer sonecas ou se era como a Gaia que só dormia no meu braço. Veja o que você consegue fazer e depois chegue: fulano, fulana, olha, diante dessa nossa realidade agora, eu preciso que nos intervalos do seu trabalho, ou quando você saia para o trabalho, ou antes de você ir trabalhar, que você faça isso, isso e isso. Combinado? Para minha realidade, o que eu conseguia fazer com uma neném no colo, que ainda bem a Gaia não era dos nenéns mais pesados, eu segurava bem ela no braço, eu conseguia fazer o almoço e colocar a roupa para lavar. Já já eu te conto sobre o almoço, porque essa vai ser a próxima dica. Mas eu conseguia fazer essas coisas com o neném no colo. E foi isso que eu me propus a fazer e era isso que eu fazia. Quando eu mudei a minha mentalidade de que eu fazia o que eu estava disposta ou o que eu me propunha para fazer, as coisas ficaram muito mais leves. E falando agora da sua rede de apoio, quando alguém te ligar e falar: ai, eu tô indo aí te visitar, não deixa de pedir coisa não, tá, gente? Delega coisa que tem pra fazer na rua. Oi, fulano, claro, pode vir aqui me visitar. Será que você pode passar na farmácia, por favor, comprar spray nasal e também fralda que acabou? Faça o Pix quando chegar. Ai, eu tô indo aí te visitar. Tranquilamente. Será que você pode dar uma passadinha no mercado que acabou o pão, o café, a cebola e o meu shampoo? Eu te pago aqui quando você chegar. Gente, todo mundo que vai visitar uma família que acabou de ter um nenê deve
Primeiro, oferecer, levar alguma coisa. Você tá precisando de alguma coisa da rua? Segundo, chega, vai lavar uma louça, se oferece para passar um café, traz uma comidinha gostosa, traz alguma coisa pro café da manhã, tá entendendo? A rotina dessa vida, dessa pessoa, essa coisa toda tá maluca. Então, leva alguma coisa para ajudar na rotina. E voltando para a quarta dica, que é o almoço prático. Gente, o que era uma mão na roda na minha vida, eu passei boas semanas comendo só isso, era uma fornada. E é o seguinte, você vai pegar uma assadeira, um tabuleiro, não sei como você chama aí na sua cidade, e colocar uma sobrecoxa de frango, abóbora, cenoura, os legumes que você tiver na geladeira. Se você não come carne, pode colocar uns cogumelos ali junto, o grão de bico cozido, depois ali na assadeira fica muito gostoso. O negócio é você vai colocar tudo que você tiver ali na geladeira, um temperinho gostoso, açafrão, cúrcuma, pimentinha, azeite, sal, põe no forno 40 minutos e aí você tem, enquanto assa, você tem um tempinho livre para fazer outras coisas. E uma dica bônus, que eu demorei um tempinho para perceber, sabe quando chega às 5 horas da tarde e você ainda tá de pijama, com a cara toda encebada? É uma sensação de derrota, né? Então, eu te garanto, pega 3 minutinhos quando você acordar. Gente, são 3 minutos, é pouca coisa, tá? 3 minutinhos, a primeira coisa que você faz, seu companheiro ou companheira consegue dar uma olhadinha no neném por 3 minutinhos, você vai lavar o rosto, colocar uma roupinha, pentear o cabelo e você vai ganhar um pouco de dignidade pro início dos seus dias, tá? Vai fazer toda a diferença na sua rotina, eu te garanto, tá bom? Se você gostou desse vídeo, manda para alguma mãe ou futura mamãe para ajudar a criar essa rotina um pouco mais leve. Não deixa de curtir aqui embaixo, tá bom? Até a próxima!